E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe convidados para falar com vocês sobre o Coltec, o Colégio Técnico da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. E para isso eu trouxe 3 pessoas que são muito queridas aqui por nós do Fora da Curva. Eu trouxe o Marco, aluno do Coltec. Tudo bom, Marco? E aí, Fábio? E aí? Tudo jóia? Animado? É meio animado aí, né? É isso aí. Eu tô sem graça. E trouxe também para conversar com a gente o Matheus. E aí, gente, beleza? Que é irmão do Marco. E o responsável por esses 2 alunos aqui, o Reinaldo. Exato. Tudo bom, Reinaldo? Tudo Como é que bem? você tá? Joia. Joia? Tamo aí, tudo joia. Ô, Reinaldo, Bem. me fala aqui pra gente começar. Qual que é a sensação, qual que é o sentimento de ter 2 filhos no Colégio Técnico da UFMG, que a gente sabe que é uma das melhores escolas de Minas Gerais? É, assim, a sensação que o primeiro objetivo foi alcançado, né? Uhum. Porque a gente ter certeza que eles estão alocados numa escola, né, de tradição em Belo Horizonte, com reconhecimento no curso técnico, né, de boa qualidade. Uhum. E o principal, né, que eles se adaptaram lá muito rápido. A escola é muito acolhedora, Uhum. entendeu? Ela procura deixar o aluno bem à vontade. É uma, vamos dizer assim, não sei se pode dizer, é uma liberdade assistida. O aluno, ele tem a liberdade de fazer o que quiser dentro da escola, mas quando chega na hora de cobrar, cobra-se. Na hora da prova, na hora da avaliação, vê que a coisa é séria. Não tem aquele meio termo, né? Aquele jeitinho, não. Ou sabe ou não sabe. Uhum. E eles passaram a vida deles toda, né, em escola pública. Uhum. Então já pegaram aquela época ainda que a escola não reprovava, né? Uhum. Do fundamental ao ensino o fundamental, né? E lá no Coltec tem essa política lá. Se o aluno não tiver apto, ele não passa. Ele tem que fazer a parte dele, Tem né? que fazer a parte dele. E E ainda é limitado. Ele não pode tomar assim tantas reprovações que ele quiser, não. Se ele tomou 2 reprovações, ele já está fora. então ele tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. E uma coisa interessante isso que você falou, porque a escola particular, muitas vezes, ela tem esse lado acolhedor, mas ela passa muito a mão na cabeça, Muito, né? Então, o Coltec, ele tem esse lado de desenvolver autonomia, acolher sim, mas desenvolver esse lado de autonomia dos meninos. E outra coisa que eu percebi eles se preocupam muito com o desenvolvimento do aluno. Uhum. Se eles percebem que o aluno não está produzindo, que o aluno está tendo uma certa dificuldade, eles chamam os pais lá. Que Entendeu? interessante. Chama os pais, dá um feedback do que está acontecendo, Uhum. por que o aluno está tendo dificuldade em certa matéria, por que o aluno está com alguma desatenção, tem o serviço pedagógico, serviço psicológico, entendeu? Todo acompanhamento. Todo esse apoio necessário. Todo esse apoio necessário. Entendeu? E uma outra coisa interessante também, que o intuito do Coltec é preparar um aluno para o mercado de trabalho também, sim, né? Sim. Então essas características que você citou são muito importantes. Autonomia, responsabilidade, ser responsável pelos seus resultados, né? Sim. Outra coisa lá que pra gente também, quando eles entram, são calouros, é feita uma palestra, né? É feita uma palestra, dá todas essas informações de como funciona a escola e tal, e o reconhecimento do curso, né, no terceiro ano eles já começam a fazer o estágio, que é hiper disputado os alunos do Coltec ser estagiários lá, entendeu? Sim. A indústria valoriza muito, principalmente nos serviços muito, também, no setor de serviços. E 90% dos estagiários eles já são encaminhados para o mercado de trabalho, dentro da empresa mesmo. Sem dúvida. Tendo aquele interesse de ambas as partes, né? Até mas porque na maioria das vezes o ensino superior no Brasil, muitas vezes, a gente vê ele bem sucateado. Algumas universidades que só servem para dar diploma, mas o profissional não é bom.
O aluno do Coltec, você pode ter certeza que ele é um bom aluno, né? É bom aluno. Ele vai ser um bom profissional, ele já tem uma experiência técnica. Um outro ponto também, diga-se passagem lá, que lá também tem as mazelas de como toda escola pública. Sim. Ano passado mesmo, por exemplo, eles enfrentaram um período de greve lá. Entendeu? E vocês já compensaram esse período? Já compensou tudo ano passado mesmo. Já matou. Graças a Deus não interferiu nada aí. Tivemos férias normal, semana de prova de boa. Aí, graças a Deus, né? E é engraçado que até nisso eles são organizados. Para poder colocar o calendário em dia. Para pôr o calendário em dia sem, como diz, né, sacrificar o aluno. Foi assim, bem tranquilo. Porque foi uma greve parcial, né? Porque ficou de greve as matérias tradicionais, né? É que na greve só as matérias tradicionais pararam. O técnico é um setor diferente, aí eles não pararam, eles continuaram dando aula pra gente. Eles continuam tendo normal. Muito bom. E conta aqui, ô Matheus, o que você tá fazendo lá no Coltec? Você tá até com a camisa estampada aí, orgulhoso do curso. Eletrônica, considero pra mim o melhor curso, né? Poxa, mó da hora, gente. Vai causar briga aí. Vai mesmo, viu? Uma disputa lá dentro com isso, viu? Pô, a gente, no primeiro ano, tudo curso junto, sabe? Automação, eletrônica e desenvolvimento de sistemas, que era da NTI, eles ficam todos na mesma sala e todos têm os mesmos, digamos, olha, programação é um curso do desenvolvimento de sistema, mas que automação e eletrônica tem lá, porque... Tem um ciclo básico igual para... um ciclo básico, todo mundo é igual lá no primeiro ano, sabe? Aí, tipo, você precisa aprender isso para aprender o resto, sabe? Entendi. É bem da hora, que você até ganha conhecimento a mais, né? E depois separam a sala de acordo com o curso. Depois você faz de acordo com o curso e aprofunda mais no técnico. Entendi. E como que é essa parte de laboratório lá, Matheus? Laboratório do técnico? Fala aí, Marco. Por quê? Você gosta mais, Marco? É porque agora eu já tenho um pouco mais de experiência, né? Eu vi um pouco mais. Não, então conta aí antes também pra turma saber. Você tá fazendo qual curso lá no Coltec? Eu também estou fazendo eletrônica. E é o melhor curso também? O melhor curso. Por mais que seja o maior nível de grade, né? Tem a maior grade. É bem cansativo. E por mais que ainda esse ano ainda tive a infelicidade, né? De uma das minhas professoras, que é a principal professora, né? Acabar se demitindo. Aí o novo professor só chega em junho, né? Eu tô com alguns horários vagos. Mas ainda tenho uma disciplina ainda de eletrônica, que é laboratório de eletrotécnica. Aí a gente já mexeu em um monte de tipo de laboratório lá. A gente já mexeu com osciloscópio, gerador de sinal, até próprio circuito em protoboard, não sei o nome daqui, é uma mesa com vários botões lá. E deve ser interessante, muita coisa que você vê na sala de aula normal, você consegue aplicar no laboratório, né? Sim. Algumas matérias, elas não ficam só naquela parte subjetiva ali da coisa. Principalmente matemática, física, porque gerador de sinais você precisa entender, quando você começa a mexer com um capacitor, por exemplo, você precisa entender mudança de sinais lá. Aí é importante, principalmente as matérias exatas. Eu te conheço tem uns anos já e eu sei que você sempre foi um cara da matemática ali. Você sempre gostou da matemática, sempre desembolou a matemática de uma forma muito boa, inclusive. Sim. O Coltec tem te desafiado nesse ponto ou está sendo mais enriquecedor, está sendo um desafio? O que você tem visto nessa parte das exatas? No primeiro ano, eu já tinha uma certa facilidade, né? Porque ainda envolvia muita matéria do fundamental. Mas ainda assim, por mais que seja algumas até matérias novas, ainda continuava mais simples para mim ainda. E eu acho muito interessante porque tinha muitas atividades lá que abordava mais uma matemática um pouquinho mais avançada. Quando eu conseguia fazer, eu ficava feliz. Eram poucas que eu não conseguia. Você chegou bem preparado então também. Já estava bem preparado. Esse segundo ano, eu só até agora tive problema com uma prova só de matemática, que foi a última aí. O bicho pegou? Eu achei bem complicado. Passou aí, né? Mas passou de ano. Passei. Não pegou recuperação não, né, Reinaldo? Não, só uma provinha de 4 pontos. O ano passado o Marco foi muito bem. E agora estão saindo da primeira semestral agora, não é isso? Acabou de passar a semestral. Acabou de passar. Aí já saíram os resultados. Já estou esperando as notas já chegar. Vai ficar orgulhoso, hein? Pra saber se vai ter mesada ou castigo. E, Matheus, conta aqui pra gente também. O Coltec tem uma experiência interessante que ele tá dentro do campus da UFMG, né?
E tem uma diversidade de alunos muito grande lá dentro. Sim. Como que é isso? Isso é um ponto, tipo, muito legal. Quando eu fui fazer preparatório, fui escolher a escola, eu vi que o Coltec era dentro da UFMG, eu não botei muita fé, não, sinceramente. Eu não sabia, eu não tinha noção, sabe? O que significava? Do que significava. Quando eu entrei lá, eu passei a ter noção de tudo. Tipo, tem evento da UFMG que você fica por dentro, você tem contato com universitários, você até almoça junto com eles. Você tem contato com tudo lá, é muito legal, enriquecedor, você pode entrar nas faculdades lá, até as bibliotecas do próprio campus, você pode entrar lá, pegar um livro, é muito legal lá. Você acaba usufruindo da estrutura também, né? Demais, viu? Lá é bom pra caminhar, trilha, essas coisas todas, você já conhece tudo lá dentro. É muito comum que esses alunos do Coltec, eles acabam ingressando direto no FMG, né? Sim. O nível de preparação é muito alto, então eles conseguem essa aprovação nesses vestibulares. Sim. E já conhecem o caminho das pedras todo ali. Principalmente agora que esse ano eu descobri que vai ter um vestibular seriado para os próprios alunos do Coltec, que vai favorecer eles a entrar no FMG. Então, todo final de ano, primeiro, segundo, terceiro ano, vai ter um vestibular seriado, você vai poder fazer e vai poder ter prioridade para entrar lá no FMG. Você vai fazer o vestibular em 3 etapas. 3 etapas. Ah, legal. Bem bacana. Facilita bem, né? Não, pra caramba, viu? Ajudei a entrar nas melhores faculdades de Minas Gerais, né? Exatamente. E um problema do vestibular, na minha opinião, é que quando ele é avaliado em um dia só, você corre um risco imenso de não estar num dia bom. Então você se preparou ali ao longo de tanto tempo e às vezes você tem uma gripe, uma dor de barriga, qualquer coisa, você acaba perdendo tudo, né? Nervosismo. Se você puder fazer as 3 vezes assim, me tira. Pois é, mas é aquela coisa, né? Assim, a gente observando de fora, o aluno ele fica tão familiarizado com aquele ambiente, né? Então, como diz, aquela pane, aquele branco, ele é difícil, mais difícil de acontecer, entendeu? Sim. Porque é como se fosse uma rotina. É mais um dia normal. Entendeu? Ele, mais um dia normal. Sem entendeu? Dúvida. E isso que o Matheus mencionou lá é um tratamento assim, eles como se fossem universitários lá, né? Porque você tem toda aquela interage com outros alunos, né? De outros cursos, a convivência do dia a dia lá. O refeitório lá, então assim, ele não é separado por curso, por setor, é todo mundo junto, misturado. Isso é muito bacana. E esse detalhe que você comentou. A vivência é muito boa, os professores, a convivência é muito boa. E essa coisa que você comentou de ser mais um dia, ser tudo normal para eles chegam para fazer uma prova de vestibular depois e não tem novidade, né? Não. Já faz parte do dia a dia deles. Faz parte do dia a dia. A chance de aprovação é muito maior também, né? Por esse ponto. Sim. É um detalhe que eu não tinha pensado, mas faz muito sentido. Faz muito. O emocional ali não fica abalado, porque eles já estão acostumados com aquela rotina e tudo somente mais. Somente no tríade, né? A Jane fala pra gente fazer tudo quanto é vestibular, essas coisas aí, a gente até acostuma direto. Vale a pena pra caramba, viu? Redação mesmo já deve ter feito umas 500. Não, na moral, viu? Sério. E o Matheus deu um trabalhozinho na redação, mas agora ficou craque, né? Tá desembolando bem, viu? Tá. Não, isso é outra coisa também que a gente sempre comenta. Você falou isso da Jane, né? Normalmente a gente pega vê um aluno de 17 para 18 anos quando ele vai fazer vestibular. Muitos começaram a fazer redação no terceiro ano do ensino médio ali, mesmo assim fazem poucos. Sim. Então ele chega ali sem experiência. Os meninos começaram cedo. Então, se a gente for contabilizar quantas redações eles já devem ter feito, assim, mas é muito. Uma coisa que deve se levar em consideração é a gente, ao ponto que a gente chegou hoje, deve-se muito ao curso preparatório que a Jane ministra e o Vitor, né, nas disciplinas deles. Sim. Porque os meninos praticamente foram redescobertos. Eles se redescobriu. Sim. O Marco chegou lá, não sabia fazer uma redação. O Matheus, idem. Eles não sabem o potencial que eles têm, entendeu? E é uma coisa muito interessante lá que contribuiu muito para o desenvolvimento, pelo que eles é hoje e a tendência, se Deus quiser, é claro que é só ir evoluindo. Sem dúvida. É isso, porque o cursinho, a Jane tem uma particularidade que
ela baseia a educação pelo aluno. Ela vai aonde que o aluno tá precisando melhorar, né? E trabalha aquilo. E o Marco e o Matheus chegou num nível, assim, Sem potencial deles, assim, vamos dizer, eles fazem, assim, tranquilamente O que o as Marco coisas. acabou de falar, né? Ele entrou sem surpresa Sem surpresa. E num Entendeu? lugar que todo mundo tem medo, assim, a matemática é muito pesada, isso, até por ter esse lado técnico, e está tirando de letra lá dentro. Você ter o Marco teve um que fez o BIMAP? Fala? É o pique? É aquela. tá. Dentro da FMG eu fiz um pique depois de... Eu tive a felicidade de conseguir a medalha de bronze, né? O BMAP. Foi em 2022, 22. 22. Aí em 23 eu fiz o pique lá dentro, que é no ISEX, que é Centro de Ciências Exatas, Instituto de Ciências Exatas, né? Que é lá na FMG, que é onde normalmente o pessoal estuda física, matemática, esse negócio. Aí a gente aprofundava justamente nesses cálculos da própria BMAP mesmo. Sim. De raciocínio lógico, esses negócios. Muito bacana, cara. Era da hora. Inclusive explicar aqui para quem não sabe, o PIC é o Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal. E ela tem uma parceria com o Coutec. Então os alunos do Coutec participam do Programa de Iniciação Científica, né? Exatamente. Então, bem o que o Matheus comentou também, eles começam a viver essa experiência universitária ainda no ensino médio. E o ISEX é o Instituto de Ciências Exatas, da UFMG. Aí o que você está falando, Marcos, você estava lá dentro, né, praticamente, fazendo esse trabalho lá do BIMAP. No 9º ano eu já estava lá. Inclusive, esse ano, principalmente no 2º ano, acho que na verdade só a partir do 2º ano, liberam muitas inscrições de PIC, diversos PICs para poder fazer lá dentro da FMG. Inclusive um amigo meu, ele até... E tem bolsa? Eu acho que tem uma bolsa. Tem bolsa. Você faz Acho que você ainda ganha uma graninha, cara. Você tem. Ganha? Você ganha. Aí você meio que faz uma prova. Não acho que é uma prova, é só uma entrevista, na verdade. Aí você, dependendo do resultado, você é aprovado. Um amigo meu, por exemplo, ele dá meio que aulas de matemática lá no... Como é que é o nome? CP, no Centro Pedagógico. Centro Pedagógico. E aí ele ajuda as crianças lá com questões mais básicas de matemática. Ele legal. e um outro amigo meu. O legal é que o pique lá não é só de matemática, não. É de pique de várias outras coisas. Em biologia, essas coisas. Tem de filosofia, tá? Também? Eu achava que ele estava sempre vinculado ao BIMAP, então não. Não. Acho que eu também achei, pra mim, novidade. Mas eu tô cheio de amigo, colega lá, que faz diversos piques de diversas matérias lá. Eles ganham pra fazer aqui, e é tudo diferente um do outro. Bem legal. Isso deve ser muito bacana mesmo. Você tem uma experiência muito fora do que o ensino médio comum promete ali, né? Demais. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, Reinaldo, que você deve ter observado isso também, essa característica profissional que o Coutec tem de formar o profissional, né? Não de apenas formar o aluno. Ele quer formar o aluno, mas ele quer formar o profissional também. E a escola normal não tem esse atributo. Então, eles pegam muito essas atividades extra-classe, essa jornada extra-classe. Né? Até atividade em grupo. A maior parte das aulas técnicas é em grupo, justamente visando o mercado de trabalho, né? Você é obrigado a socializar. Você aprende a empreender lá dentro, né? Você não vai trabalhar com gente que você gosta, né? A certo momento. Aí o grupo é todo aleatório lá. Muito legal. Isso que já te prepara mesmo, viu? Exatamente. Por isso que eles são disputadíssimos depois pelo mercado de trabalho, né? Inclusive, no 2º ano, eu tenho uma das matérias que é redes e comunicações. Além da gente poder aprender, né? Porque, tipo, por exemplo, eu nunca fui muito voltado na área da tecnologia, né? E pro meu curso eu preciso saber disso. Aí a gente tem uma aula sobre isso, a gente aprende sobre, por exemplo, comunicação entre cliente e servidor, hardware, esses negócios. Aí lá eles dão um estímulo gigante no mercado de trabalho. Porque além de poder, né, aprender sobre o que é, que a gente tem uma área vasta, né? Eles obrigam a gente, por exemplo, se acabar a atividade, tem que ficar lá para ajudar o colega, porque entrar no mercado de trabalho não vai ser só acabou, pode ir embora. Tem que dar assistência, esses negócios. Você não tá formando aqui peão ruim, né? Que tocou o sinal e vai embora. Não, trabalha. A educação é mais voltada para desenvolver o raciocínio do aluno, né?
Eles querem, de lá sai, são pesquisadores, né? Sim, gente pensante, de verdade. Gente pensante, entendeu? É fazer o aluno pensar. Não é aquela coisa assim, engessada, não. Você fez uma vez, é desse jeito, não. Se ele for fazer de novo, ele vai fazer diferente. Sim, né? Melhor até, né? E uma coisa que eu acho muito interessante também nisso, pegando esse gancho do que o Marco falou e juntando com esse comentário seu, os professores do Coutec, eles não podem te enrolar. Não. Porque a tecnologia muda toda vez, e eles estão trabalhando no curso técnico, o mercado de trabalho muda. Então o professor ele não pode ficar obsoleto, ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar se desenvolvendo. E às vezes na escola normal o professor está dando aula lá com material que ele desenvolveu há 15, 20 anos e continua igual. No Coutec, se ele faz isso, os alunos não permitem, ninguém deixa, ele não consegue dar aula, né? Eles são muito solidários um ao outro. Quando um tem dificuldade, o outro senta, na boa vontade, ajuda, entendeu? A parte, igual eu disse, a parte social da escola é muito natural, é muito tranquilo. A família coutecana lá, né? Como é que é a família coutecana? Isso mesmo, você fala assim, quase uma fraternidade lá, você é louco. Todo mundo se ajuda lá, se tem dificuldade de uma coisa, você pergunta até pessoal um ano acima do seu lá e te ajudam na maior boa vontade, é muito legal isso. Eu sei que todo ano tem a festa do filho pródigo, vocês já ouviram falar? Aí quem organiza, eu acho que até um dos professores lá não sei se é da eletrônica, acho que ele chama Giovanni. Conheço. A festa do filho pródigo é anual e assim, todo mundo volta. Você vê gente que formou há 10, 15 anos lá e volta na festa para poder interagir, participar, ver os amigos, porque realmente é um elo muito forte, né? Isso mesmo. Eu sabia disso. Deve ser da hora, viu? Eu já fui uma vez convidado, é uma festa bem legal. Bem Mas bacana. Um dos eventos que fortalece muito essa relação de quase como uma família lá dentro é a calorada que tem logo no início do ano, tipo, é na segunda semana. Tudo bem que ainda não... Normalmente, quando eu entrei lá, eu pensei que na segunda semana ainda era muito cedo para ter uma calorada, por exemplo. Porque as pessoas ainda estão se conhecendo, né? Eu tava conhecendo minha turma, mas é exatamente isso que fortaleceu o laço com a turma. Para todo mundo interagir. Porque junta veterano, aspirante, calouro, todo mundo para tentar ganhar a calorada, porque é turma contra turma. Aí são várias gincanas, aí é tipo todo mundo torcendo por sua turma, se ajudando. Aí tem até um quiz coutecano lá. Que legal. Legal que é o próprio Grêmio da escola mesmo que organiza todos os eventos, festa junina, calorada. Os próprios alunos ali. O Grêmio mesmo. Muito legal, viu? O Grêmio lá, eles são muito proativos. Demais, impressionante. E são os próprios alunos. O corpo docente não interfere no Grêmio. É por conta deles. É o Grêmio, fazer acontecer. É o Grêmio que faz as coisas acontecer. Bacana. Entendeu? É o que eu te falo. Para o primeiro contato, você já tem esse feedback de tudo. A direção da escola é palestrante, os professores, né, que são responsáveis por disciplina, coordenador, e o Grêmio também se apresenta. O Grêmio também... Isso na reunião de recepção. Sim, Aí então, assim, o aluno o calouro já chega a ter esse contato todo. Entendi. Entendeu? Que legal. Então, assim, são partes independentes. Mas é tudo feito assim. E mais uma coisa para desenvolver a autonomia dos meninos. Mas é tudo assim dentro da organização, entendeu? Não tem nada assim feito desordeiramente ou fazem do jeito que quer, não. É tudo organizado. Tudo tem um cronograma, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, tudo tem um como, entendeu? É tudo organizado. Então, assim, você vê o senso de organização lá de alunos que entram lá de 14, 15 anos, não é isso? Então, assim... Não, atualmente, aí, dependendo dos adultos, eles não conseguem organizar uma coisa dessa, né? E eles conseguem. Isso aí para os pais, para um responsável, já, né? Já é uma coisa de bem diferenciada. Sem dúvida. Né? E, inclusive, pegando um gancho nisso, Reinaldo, os meninos são muito bem encaminhados. Eles estão estudando nas melhores escolas de Minas, provavelmente do Brasil. Eles estão aprendendo uma profissão técnica já no ensino médio. Estão aprendendo autonomia, cada dia mais, ficando mais responsáveis. A socialização está sendo bem atendida nesse ponto também. E você usou uma frase lá no início que você falou assim, olha,
primeiro passo eles já deram. Sim. Um passo bom, um passo importante, sem dúvida. Como que você enxerga o futuro deles lá na frente agora? Coisa boa já, né? Virar, né? Eu vou te falar. E eu sei que você não vai estar puxando saco não, porque eu conheço os dois, eu sei que eles são muito especiais, eu sei que eles vão conseguir conquistar tudo que eles quiserem aí na vida deles. Depende deles, né? Exatamente. Eu sempre tento passar para eles, né? Se a gente quer uma coisa, é seguir em frente. Persistência, né? Persistência, dedicação. E não desiste antes de tentar, não. Pode até dar errado, mas pelo menos você tentou, né? Mas eles são assim. Eles aprenderam isso também dentro do cursinho, né, do Fora da Curva. Disciplina para estudo, sem sofrimento, sem sacrifício para estudar, entendeu? Eles não têm aquela. Até ontem ainda não vi ninguém assim perder noite de sono por causa de uma matéria ou do aperto, entendeu? Mas eles fazem assim, vamos dizer assim, eles jogam o arroz com feijão, faz o arroz com feijão, entendeu? Não quer assim e funciona, né? E funciona. Uma outra parte interessante também, não fugindo muito do assunto, para quem pretende entrar no Coltec, é interessante ter conhecimento dos cursos técnicos que são oferecidos lá. Outro ponto que os meninos deu sorte, eles aprenderam a gostar da eletrônica lá. Né? Muita gente lá entra meio sem saber, assim. Tá, vou fazer um curso. Deixa eu pegar na lista aqui. Vou fazer esse aqui, ó. É bonito. Tem como é que é? Eletrônica, química, análises clínicas. Tem grupo de NTI de Patola lá, é dividido. Sim. A gente tem lá no Coltec, quando você vai fazer inscrição, tem a opção de 5 cursos. Análises clínicas, química, eletrônica, automação industrial e desenvolvimento de sistema. Tem que escolher bem, viu? Essas 3 últimas estão voltadas para a área de NTI, mais de tecnologia, esses negócios, e as outras 2 mais para a área de humanas ali, de biologia, esses negócios. E inclusive isso que meu pai falou, tem gente que entra em análises clínicas achando que vai virar médico direto. Assim funciona. Você praticamente o nível de desinformação, né? Vamos dizer assim, de inocência, né? Porque depois que você escolheu o curso, foi aprovado, tá lá, zero chance de trocar. Você tem que fazer tudo de novo. O processo seletivo. Fazer o processo seletivo todo de novo. Uma colega minha fez isso, ela fez o processo de novo, passou para mudar de curso. Porque mudar de curso lá dentro. Mudar de curso lá é muito difícil, viu? Até dá, mas é muito difícil. Conheci uma pessoa que conseguiu trocar. Não, que isso. É muito improvável. Só o Daniel aí. Não, né, para automação, sei que mudou, acho que 1 ou 2 pessoas, e para eletrônica veio 3. Que é isso. Como é que é o processo para mudar mesmo? Então, aqui é o seguinte, dependendo da matéria, tem certas matérias que tem maior peso. Eu não vou lembrar agora, mas, por exemplo, eletrônica. Para ela pode ser matemática e física os maiores pesos, mas para desenvolvimento de sistema pode ser física e matemática, só dando um exemplo. É tipo assim que funciona, sabe? Aí quem vai, os melhores tem mais chances de conseguir trocar de curso, sabe? Quem tem as maiores notas no fim do ano consegue uma chance melhor para conseguir trocar. Entendi. Então, a possibilidade tem, mas são difícil, improvável. Mas também depende muito da quantidade de alunos, por exemplo. Tinha uma colega minha que ela era tipo assim, uma das gênias da turma. Ela tentou mudar para desenvolvimento de sistema, só que a turma estava cheia. Não conseguiu. Não conseguiu. Tem essa questão de vaga também. Tem que ter a vaga. Bota muito. É melhor dar uma pesquisada prévia. Aquela pesquisada prévia, entendeu? Entender ter um certeza pouco do que quer. O que o curso oferece. Do que o curso oferece. Inclusive, uma sugestão importante é porque tem as grades no próprio site do Coltec, nos cursos. A cada curso é diferente. Não, tem as grades individuais em cada curso. E no início da grade, eles fazem inclusive uma análise de mercado do porquê que aquele curso é interessante para o mercado atualmente.
Então, análises clínicas, por exemplo, eles falam, olha, em Minas Gerais a população está envelhecendo assim, o setor de serviços representa tantos por cento do PIB de Minas, e desse valor, tantos por cento é de serviços médicos, então o profissional de análise clínica ele é muito interessante por isso. Aí vem a grade, fala, biologia, você vai ver isso, química, você vai ver isso e tal. Então é uma forma interessante também de tirar essa dúvida, né? Você olha o curso ali que você está pretendendo, deixa eu ver a grade aqui, aí você vai lá, tem muita física, nossa, eu odeio física, vai ser difícil. Então é melhor adaptar alguma coisa que tenha mais a ver ali, né? Sim. Mas eles também, como eu disse, não são diferentes dos outros, faz o curso assim, praticamente sem saber muito sobre o curso técnico, né? Sim. E tem alunos que se adaptam, é o caso deles, se adaptaram, gostam do curso técnico deles, né? Hoje, assim, tem um gosto, tem interesse, entendeu? Já é um bom caminho, né? Você ter o interesse, você gostar do curso já é uma coisa assim que ajuda bastante também. E como é que foi isso, Matheus, esse processo de começar a gostar da eletrônica? Olha, aí é meio que uma historinha, sabe? Então, é que quando eu era pequeno, sabe, eu ganhei um carrinho de controle remoto. Aí ele quebrou, né? Fui lá, né, tentar dar uma de eletricista, fui lá tentar consertar. Abri o controle lá, vi todo um sistema eletrônico lá. Uma placa, um circuito. Eu fiquei fascinado com aquilo, Zé. Aí ficou na minha cabeça, aí na hora de escolher o curso... Aquilo te marcou desse jeito? Sério, é uma coisa simples assim, sabe? Marca pra vida, sabe? Aí na hora de escolher o curso técnico teve... Nem pensei 2 vezes, foi eletrônica mesmo, né? E pergunta, você conseguiu consertar o carrinho ou não? Não, era muito pequeno, infelizmente. E hoje dá conta? Hoje é óbvio, né? Então tá bom, então o curso tá valendo, né? Demais, viu? Hoje pode tentar ir fazer um cheiro na bateria, né? Já pode. Se o carro parar na rua, dá pra... Sem medo de choque. Se tiver os cabos lá, já pode fazer sem um medo de choque. E o Semar, como foi esse processo aí com a eletrônica? Quando eu fui fazer a inscrição, né, eu tinha lá a opção dos 5 cursos. Eu nunca fui muito voltado para química, sempre odiei, pra falar a verdade. E sim, inclusive eu até tenho um pouco de dificuldade com Caltech, mas ainda assim eu consigo me livrar dela. Análises clínicas eu também não queria mexer em cocô, né? Aí sobrou os 3 GNTI. Aí eu tinha uma visão sobre cada um sem ter o prévio conhecimento, né? Eu pensei que mesmo lendo lá no site sobre o que era cada um, a automação eu pensei que ia trabalhar dentro de indústria, né? No meio da fábrica. Desenvolvimento de sistema eu tinha um sério preconceito com código. Meu primo, inclusive, ele mexe nessa parte. E eu pensava muito porque tem muitos vídeos, sabe? No Instagram, esse negócio falando que código é um demônio, inferno. Você erra uma linha, você fica meia hora lá. Aí eu escolhi eletrônica também, meio que por eliminação e também porque no site era o que parecia mais promissor que na descrição. Aí, quando eu entrei, comecei a ter aulas do técnico. Aí, inclusive, minha visão sobre programação até deu uma mudada. Continuou sendo meio que um inferno, mas... Não é tão ruim assim quanto parecia. É divertido quando você aprende... por exemplo, o código mais básico é de printar assim na tela, de escrever lá na tela, Olá Mundo. Quando você escreve isso pela primeira vez, você fica encantado. Funciona, né? Já acho que tá sabendo de tudo, né? Aí depois, quando você vê... Tem que mexer com determinantes, esse negócio aí que fica complicado, né? Já dá uma embolada. Aí eu preferi continuar em eletrônica também, porque achei divertido mexer em circuito, esses negócios. Montar uma placa, até que você vê, você tem prazer nisso, é bem legal, viu? Você aprende, sabe o que tá fazendo, é bem legal, viu? Você entendeu o porquê daquilo ali, né? Sim. Cada coisa é tudo calculado lá, tem que ser tudo organizado, senão não funciona. Não é uma coisa no código. E vocês trabalham as placas mesmo nos laboratórios, de pôr a mão, de pegar, de fazer? Como que é direto. isso? A gente tem, quando eu entrei lá, eu fiquei muito surpreso que, é tudo na cara mesmo. A gente pega, qual é o nome da placa lá mesmo, Marco? Protoboards, A gente monta tudo lá no protoboard, a gente pega resistores, com resistor, LED, vários tipos de resistores lá, é muito legal. Você descobre um monte de coisa lá, bem legal mesmo. E isso tudo é por conta da escola? Tudo por conta, Zé. Muito legal. Eles estão sempre tentando atualizar o máximo possível do material e é tudo de qualidade lá. Os professores, eles explicam direitinho que você tem que tomar cuidado, como você tem que fazer as coisas para não ter erro lá na aula.
E essas atividades em laboratório, elas são em grupo também, normalmente? São tudo em grupo. Sempre em grupo. Menos a programação, essa daí não. Não tem como ser Não tem grupo, como né? fugir, né? Não tem como fugir. Mas só pra diferenciar uma coisa, as placas que a gente fala, é meio que um negócio de teste que a gente mexe com cabinhos mesmo. Sei. Chamado de jumpers. Que aí a gente mexe com o cabinho ligando um ponto até outro. Aí ele tem meio que umas interconexões. Não é aquelas placas que já é soldado. O negócio é soldado. Aí É uma ele placa didática, pedagógica. É, isso mesmo. Elas não... Porque as que a gente vê normalmente no próprio carrinho de controle remoto, né? Aham. A gente já é um negócio pronto, já é um negócio moldado. O negócio é tudo encaixado lá, colado. E os cabos não é igual que a gente mexe. Entendi. A ideia dessas placas é vocês irem mexendo e ver o que acontece ali na prática. Aí pra você aprender. Aham. Você ia comentar alguma coisa, mano? Não, só varrendo pedra aqui. É aquele negócio, né? Que é a prática que traz a perfeição, né? Leva a perfeição, né? Exatamente. E a gente vê muito nessa geração atual que não tem essa prática de pôr a mão nas coisas e fazer, né? Fica tudo muito engessado a vídeo de YouTube ali no máximo. Na antiga escola eu jamais ia imaginar mexer em coisa assim. É lá que pode tomar um choque, botar fogo numa placa. Estourar um resistor lá, um LED. E que aprenda nessa fase, né? Que depois chegou no mercado de trabalho lá. Já tá vacinado nisso tudo. Isso chegar no mercado e põe fogo na fábrica, né? Aí não pode, né? Aí o buraco é mais embaixo. Aí dá ruim demais, né? Não, e essa capacidade que eles saem de lá é muito interessante. A gente tem visto isso muito lá com os alunos novos que chegam pra gente no preparatório. Que eles têm dificuldade de entender o que acontece em termos de vivência assim, no mundo real, sabe? Porque parece que estão muito isolados hoje, esse ambiente muito de internet, presos num apartamento, sem conhecer a vida real ali. E escolas como o Coutec, eles propiciam essa possibilidade, né? De mão na massa, de interação social, de aprender com muita gente diferente, além de tudo. Isso aí faz uma diferença muito grande. Lá eles não fazem nada assim extra classe sem a participação dos pais ou responsável. Nada. Como que funciona isso lá, Renan? Esse ano só teve... Foi ano passado, né? Só teve esse ano teve a resenha. Essa daí eu não fui. Eu sou muito chato pra essas festas, mas o Marco foi lá. Resenha? A resenha. A festa, né? Tá falando das festas? Das festas. Eles falam tudo, como é que é, aonde que vai ser, quem tá organizando, entendeu? E legal. Tem que dar a sua... Eles dão satisfação pra família. Né? Dá sim, uma satisfação pra família. Agora, o que eles vão fazer lá é responsabilidade deles, né? Entendeu? Aí é responsabilidade deles. Mas até assim para atividades acadêmicas mesmo, tudo é participativo. E eles comunicam isso como? É via WhatsApp, e-mail? Ou eles... por e-mail, ou então eles mandam através dos alunos, né? Entendi. Uma autorização, um comunicado, né? Um comunicado, entendi. Dizendo do que se trata e você dá o de acordo. Que legal. Entendeu? Vocês já viram que vai ter a Meta esse ano? Aquela mostra de projeto tecnológico? Eles acabaram de marcar a data. Eu fiquei sabendo, não. Mas tempo atrás teve uma amostra de curso lá, de empresa, empresas lá. Muito interessante também, viu? Outro fator legal aí, né? Tá tendo dentro do FMG, eles estavam dando um brinde, tinha estandarte lá, falando como é que era cada coisa, bem legal também. Mas como que era isso? Então, é o seguinte, tem uma área lá, a engenharia. O prédio da engenharia. O prédio da engenharia, eles reservaram a área e foram lá, montaram todo como se fosse um evento lá mesmo. Eu fiquei surpreso como eles conseguiram encaixar tanta coisa lá, viu? Mas esse evento é o quê? Empresas de fora? Empresas de fora lá, Hotmart, eu lembro de estar lá. Tinha a Gerdau, que é famosa. Gerdau? Encheu pra caramba lá. Tava até dando brinde lá, muito legal. Aí o que eles faziam lá? Eles falavam como é que era lá. Olha, sinceramente, eu sou suspeito pra falar porque eu não tive saco de ficar na fila lá não, viu? Você ficou lá, Marco? Eu fui um dia lá, fiquei um bom tempinho lá. Mas assim, eles tentavam chamar sua atenção por meio de brindes, né? Você gerava uma roleta, ganhava uma coisa. Tinha um até lá que era o mais interessante, você tinha que ouvir o discurso, né, da própria empresa. Aí você fazia um quiz, você podia ganhar um açaí, né? Aí... Tudo isso por um açaí.
Justamente. Uma caneta É o lá. melhor jeito para conseguir Ah, e você vê falar que sobre a empresa, né? Você vê que as empresas já estão interessadas neles, né? Cara, Já estão esperto. querendo ganhar ali a atenção deles, mostrar que eles são bons e tudo mais. Para quando eles formarem, ó, vem cá, vem trabalhar comigo. Isso. Já de cara, isso é muito interessante. Isso, como pai, deve te dar uma tranquilidade grande também, né, Reinaldo? Saber que os meninos já estão encaminhados profissionalmente nesse sentido. Isso, nesse ponto aí, a gente até dá valor a isso, que a gente sabe o quão assim, para os pais, né? Um filho que dá assim, que não vai que, assim, que tem dificuldade no ambiente escolar. Os meninos, eles, graças a Deus, eles nunca deram esse trabalho, entendeu? Quando dá também, a vez que deu, eu acho que a gente soube como lidar com isso. Vocês são muito presentes, então isso faz muita diferença. A gente soube como lidar com isso, porque aquele velho jeito, né? Para você ganhar, você tem que merecer, né? E se ou então tirar uma coisa que gosta, que se quiser voltar de novo, tem que merecer, tem que merecer ali. Entendeu? E a gente não deixa, se der uma escorregada, a gente não deixa passar batido, entendeu? Isso é importante. Deixa que amanhã ele resolve. Não, ele tem que aprender dentro de casa. Essa figura da família é essencial. Essa questão, esse princípio é com a gente. Eu e a mãe deles somos muito presentes. Eu agora mais, né? Porque agora eu tenho mais tempo com a família, por questões de trabalho. Eu era muito, assim, ausente como pessoa física dentro de casa, né? Mas de alguns anos para cá eu posso mais acompanhar. A mãe deles também é muito preocupada com isso, né? E a gente sempre deu feedback um pro outro. Falou, o Marco tá com dificuldade disso. O Matheus aconteceu isso. Entendeu? Isso vem de casa, não tem jeito. E a gente se sente assim, né? Privilegiados com isso. Então, assim, a nossa semente que a gente está plantando, ela tá crescendo ainda. E tem um caminho muito bom pela frente. Eu falo com eles, eu falo assim, a melhor aplicação e investimento meu é esse, que vai dar retorno é esse. Entendeu? A aposentadoria está garantida. A aposentadoria está aqui. E eu tenho um mais velho ainda, né? O João, que esse ano ele forma em publicidade. Então, assim, eles na saúde estudantil deles, eles são muito... Então, como está em dia. Os meninos são diferenciados, isso aí a gente nota. E é muito interessante que realmente sempre tem a ver com a família. A gente vê isso lá no cursinho, são muitos alunos, consequentemente muitas famílias. E tem família de todo tipo. A gente vê claramente, quando os meninos têm esse perfil, como o Marco, como o Matheus, que são esses meninos extremamente educados, extremamente respeitadores, que te escutam, que é uma coisa importante. Quando você fala, eles te escutam. Obedientes, estudiosos. A gente vê claramente que isso sempre está ligado à família. Aquela história que a maçã não cai muito longe da árvore. Aí quando você tem um aluno ali, o aluno te escuta, o aluno você fala com ele te atrapalha no meio da sua fala, ele vira as costas para você. Você pode saber. Quando a gente vai investigar, aí vai chamar a família para conversar, é muito parecido. A mesma situação. É aquele negócio, não vamos dizer assim que nós não temos defeito, temos todo todos, mundo, entendeu? Mas a gente faz por onde das virtudes elas sobressaem mais. Sim. Né? Eles são assim, hiper atenciosos com os avós deles, por exemplo, eles são muito, né, atenciosos. Com a família, a gente tem uma relação muito boa. As primas dele também, a gente está sempre junto, e elas também. Aí quando eles se reúnem assim, fica cada um falando um assunto, uma experiência na escola dele, ele na experiência dele, e tem o outro primo também que está fazendo TI, que já está no ensino já superior, né, fazendo uma formação. Então, assim, eles interagem entre eles, entendeu? Aí você vê com um assunto diferenciado. O ciclo de relação deles é muito bom, é natural, entendeu? Isso não foi assim uma coisa assim que a gente induziu a acontecer. Acontece, né?
Acontece. Isso é importantíssimo, muito importante, faz toda a diferença. Quando eu falo que a minha sensação é que os meninos estão encaminhados, é justamente por isso. A base é muito boa. E a base fez eles chegarem já nessa primeira vitória da vida deles, né? Que foi essa aprovação no Coltec. Eles estão num lugar muito bom, que está ajudando a isso evoluir mais ainda. Quando chegar ao mercado de trabalho, eles vão nadar de braçada. Sim. Querendo ou não, acho que a gente foi assim, feliz nas escolhas da gente no processo estudantil deles, né? Como eu disse, eles são provenientes da formação deles inteira de escola pública, né? A escola fundamental que a gente tem lá perto de casa, ela dava assim, tinha um ambiente bom, né? E eles ficaram lá até foram os 9 anos lá na escola. Entendeu? Já mais pro final começou a fazer o cursinho lá, que foi assim um complemento, assim, que eu volto a dizer que foi assim de extrema importância e fundamental, porque a gente sabe que na escola pública não vê o conteúdo todo, né? Você não vê o conteúdo todo. Não por ineficiência, a gente sabe que são as mazelas de escola pública mesmo, mas aí vem conciliado o interesse do aluno, a formação do aluno, a família, né? A gente vê exemplos lá dentro da escola, né? Que infelizmente garotos, a gente fica até assim, que não tem aquela mesma infelizmente largados, auxílio, né? Que tem apoio nenhum, pode dar aquele apoio, mas a escola lá também tinha um corpo pedagógico também que era bem eficiente, né? Gostava, assim, preocupava com a saúde do aluno, e nós fomos felizes de conhecer a Jane e que acabou que despertou essa sementinha que eles precisavam, entendeu? O potencial que eles têm, não sabia que tem, né? Às vezes a gente não sabe a capacidade que a gente tem. Verdade. Né? É verdade. E já no 8º ano do fundamental, eu já estava pensando o que ia fazer. Né? A gente começou a apresentar. Todo mundo faz Coltec, Cefet Coltec, mas o que é isso? O Matheus mesmo é um deles. Falei, pai, eu vou fazer Coltec, eu nem sei o que eu faço. O que eu vou fazer lá? Eu falei, não sei, o interesse é você que tem que saber, não é eu que tenho que pesquisar e falar com você, não. Entendeu? Tinha a opção de. O Marco também teve experiências também do Colégio Militar, da Aeronáutica, como é que era que chamava isso? Da Epicar. Da Epicar. Inclusive, ele fez por treino um ano antes da Epicar, e ele chegou a ter notas boas. Eu lembro. Né? Teve notas boas. E foi inclusive no ano que a prova veio dificílima, a prova de matemática da Epicar. Mas é aquele negócio, vou lá fazer a prova. Fez e foi bem. Foi bem. Né? Só não foi para a redação porque não tinha idade, né? Isso que lá tem um sistema assim. E quando ele fez o Coltec Cefet, ele podia escolher, ele passou nos dois. Ele passou no Cefet e no Coltec, na verdade. Cefet e Coltec. Verdade. Por que você escolheu o Coltec, Marco? Questão de proximidade também. E também porque no Cefet eu tinha escolhido eletrônica como segunda opção, né? Entendi. E em terceira mecatrônica. Mecatrônica também acho muito massa. Aí, na hora de escolher os cursos, por algum motivo eu escolhi equipamentos biomédicos, né? Primeiro, equipamentos biomédicos? Que não tem nada a ver, que você falou que não gosta. Então, aí eu decidi ficar na Coltec mesmo. Principalmente porque é muito mais perto. E me conta aqui, seu pai estava falando que vocês estudaram a vida inteira numa escola lá perto da casa de vocês. E de repente você foi pro mundo, você foi pro Coltec. Valeu a pena? Saudade da sua escola? Lá é melhor, é pior? O que você acha? Assim, a escola pública tem os prós e contras, né? O bom é que é barato, quer dizer, é de graça, né? Mas não tem a certa estrutura para fazer um belo estudante. Mas quando eu lembro, tipo, dos meus colegas, principalmente dos colegas que você só vai encontrar em escola pública, tipo, os caras que já é chamado de cria de BH, né? Eles são muito gente boa, muito engraçado. E os novos lá no Coltec?
A Escotec, querendo ou não, é um pouco mais elitizado, né? Aham. Porque Vem mesmo dentro da FMG ainda é meio elitizado. Mas gente... ainda tem gente, tipo, de realidades diferentes. Aham. Muito da hora. E no seu caso, Matheus? Não, no meu caso, eu passei no Coltec e no IF. Eu tentei... tinha tentado o Cefet, só que eu E não... por que você escolheu o Coltec ao invés do IF? Então, é que é o seguinte... É até engraçado falar isso. Você escolheu o curso errado também, Não. de Aqui marcar lá? eu fui fazer o IF. É que é o seguinte, eu fiz a prova do Cefet, eu achei, nossa, amassei essa prova, né? Não tem como eu ter ido mal. Fui malzão, você não acredita. Aí foi lá, eu fiz a prova do Coltec, até que meio desmotivado, mas mesmo assim, tipo, eu não podia continuar na mesma escola que eu tava lá, né? Aí eu fiz a prova do Coltec, mesmo com muito esforço ainda, e fui fazer do IF. Até com mais foco do que o do Coltec, você acredita? Aí no final, acabou que eu passei no Coltec. Aí que eu tava 2 semanas lá no Coltec, eu vi que tinha recebido e-mail do IF que tinha passado lá também. Ah, que legal. Só que eu já tava lá no Coltec há 2 semanas. Mas hoje você trocaria ou acha que a escolha foi boa? Lá em Neves, o IF. Longe, né? Só tinha edificação lá Santa também. Luzia. Santa Luzia. Santa Luzia. Longe pra caramba, só tinha edificação, não compensava, não. Entendi. E essa troca de amizade, de amigos pra você, como é que foi? Olha, no início eu tava meio receoso, porque, tipo, eu nunca acho que eu fui muito sociável, sabe? Eu sempre tive um pouco de dificuldade de fazer amigo novo, mas até que lá no Coltec eu consegui fazer amigo bem rápido, sabia? Ah, que bom. Até esse ano eu consegui fazer um grupo de amigos lá, a gente se ajuda direto lá, eu já fui até em festa de aniversário, a gente já saiu junto. Ah, que legal. Dormir na casa do outro. É amizade duradoura mesmo. Muito feliz de ter passado lá, conhecido essa gente, esse pessoal é incrível. Você vê, você nem acredita. É um pessoal que, tipo, parece que é X-Men que era de laboratório. Eles são muito inteligentes. Eu nunca imaginei encontrar ninguém assim em qualquer outro lugar. Sobe a régua, né? Sobe demais, você não tem noção. Isso é muito importante. Né? E daqui a pouco você tá voltando pra festa do Filho Pródigo também, né? 15 anos depois pra rever a turma aí de novo. Ver como é que tá lá, né? Botar a hora. Em questão de personalidade deles, né? O Marco já é mais desembolado, assim, mais sociável, entendeu? O Matheus tem uma certa dificuldade porque ele tem uma timidez maior e é resistente para experimentar o novo, entendeu? E aos poucos ele está se soltando, né? Fazendo boas amizades. A gente vê que a relação de amigos deles também, que a gente também observa muito isso. A gente vê comentários entre eles e tal, vê que são pessoas, né, que são meninos também de boa educação, de boa família, né? Que são... E tem essa coisa aí do nível social, né? Às vezes tem mas lá dentro lá é todo mundo igual. Entendeu? O Coltec, inclusive, ele tem bolsa, ele tem uma série de coisas, né? Então entra aluno de todo tipo. Não adianta se você veio da Zona Sul, da Zona Norte ou da Zona Nordeste. A regra vale para todo mundo. É para todo mundo. Isso é importante. Entendeu? Se você tem seus benefícios, parabéns para vocês, o fluxo deles. Aqui dentro... Entendeu? Mas aqui dentro é desse jeito. Igual eu já fui lá no Bandejão almoçar com eles no início. Boa comida? Boa. Não supera eu vou lá, né? Aí eu ficava até zoando. Eu falei, como é que é lá o bandejão lá? Mas é aquele. Aí eu vou lá um dia almoçar com vocês. aí. Eu fui lá. Fui lá umas 2, 3 vezes. É o mesmo da Aí eu FMG? comecei a ser o pai comentado lá. O pai do Marcos chegou aí. Aconteceu mesmo. Veio filar o bandejão aqui. Querendo dar na Hilux dele. É aquele mesmo são 2 ali no FMG, né? São 2 restaurantes que tem lá. Aí vocês têm acesso aos 2. Livremente lá. Legal. E quanto que tá o valor hoje da refeição? É R$17 a refeição lá, mas a gente que é estudante, a gente na carteirinha a gente tem desconto, a gente paga R$5,60. R$5,60. O valor normal é 17, vocês, por serem estudantes do Coltec, pagam R$5,60. E tem mais ainda, tem a FUMP lá que ela meio que ajuda... Não sei explicar muito bem, porque eu não faço muito parte, mas essa a gente ajuda quem tem menos favorecido, sabe? Tem gente que chega a pagar R$2, R$3, ou até de graça lá no bandejão. Tem uma ajuda social. Ajuda social lá, eles dão uma ajuda de dinheiro mensal, vale, te dão um laptop, é muito legal lá. Que bom. Todo o suporte necessário eles dão pra lá. Oferecer acesso de forma geral, né? Isso é muito interessante.
coloca todo mundo ali no Nivela mesmo todo ambiente, pessoas diferentes, e vocês são obrigados a conviver ali de forma equitativa, né? Muito bacana isso. Eu digo-se de passagem, o primeiro almoço que eles pagaram pra mim, né? Pagaram o almoço? Não, nós vamos combinar, Reinaldo. Nós vamos voltar lá, levar a Jane, o Vitor também, todo mundo, e os dois vão pagar o almoço. Vai pagar o almoço lá. E assim, gente... até que é uma coisa assim, uma novidade, né? Não é comum, pelo menos assim, foi o que eu observei, não é comum um dos pais ir lá e almoçar, né? Mas eu achei assim, eu fui mais pela experiência que me despertou disso. Então, aí você pagou R$17, né? Não foi 5,60 de carteirinha de estudante, não, né? Eu paguei 17. Mas é uma experiência legal, boa, pra você saber, assim, que ambiente que eles estão. E, assim, é hipernatural, né? Que tem alguns colegas dele que eu já conhecia, né? Assim, não é muito, né? Uns dois, um ou dois só. Mas, assim... O pessoal ficou assim, pô, o que você tá fazendo aqui? Vamos almoçar, ué. Por que não, né? Tava passando aqui em frente, vi que tinha um restaurante, entrei. Não, nós vamos combinar, os dois vão pagar nosso almoço lá agora. Vai sim. Pode comer à vontade lá ou tem limite? Oxe! Pode comer à vontade? Então, o arroz e feijão é de graça, mas a carne lá já é cortesia, viu? Só uma vez, infelizmente. Não, nós vamos combinar de ir lá um dia, então. Você precisa ver o metabolismo dos moleques lá, só... Come a serra, né? E aqui eles não põem aqueles pratão, não. Aqueles pratinhos, assim, meio fundo, né? Mas chega bem no limite. Assim, entendeu? E não engorda, né, cara? Tudo sequinho, assim. Todos os dois aí. Tudo sequinho, assim, né? Se a gente olha pro feijão e o arroz errado ali, a gente já ganha 2 quilos. Né? E, ô Reinaldo, pra gente finalizar aqui, depois de passar por isso tudo, você passou por esse processo seletivo com os meninos, vocês tomaram uma decisão que não é fácil, muitos pais não tomam porque ficar na zona de conforto é mais tranquilo, é mais fácil. É mais fácil, inclusive, pagar uma escola particular do que fazer um curso preparatório, que muitas vezes você se depara com uma dificuldade ali que você tem que superar ela de alguma forma. E vocês passaram por isso tudo. Passaram como família, inclusive. Eu lembro de ver você, sua esposa lá, conversando com o Vitor, com a Jane, comigo. Os meninos, eventualmente, também a gente no corredor, né, Marco? Vamos conversar sobre esse assunto, vamos ver isso daqui, vamos tratar isso. Isso não é fácil. Não é todo mundo que se dispõe a isso. Mas agora que passou, valeu a pena? Demais. Tá valendo a pena, né? Porque lá também tem uma outra máxima também. O difícil não é entrar, o difícil é sair. Entendeu? Entrar no Coutec e vocês estão achando, não, o difícil agora tá por vir. Que é o curso. É igual a gente comentou aqui no decorrer da resenha aqui. O aluno sai de lá sabendo. Ele não passa assim intocado, não, entendeu? Mudou o ano, ele tem que... Virou 2025, de 2026, ele tem que estar no segundo. Não. Se você não sabe, você fica aí. E outra, tem limite. Se você tomar outro pau, tchau pra você, dá a vaga pra outro. Entendeu? Pra você ver que a coisa é séria. A coisa não é assim... Como diz, a vida é um morango, né? Não é de qualquer jeito. Não é esse moranguinho, não. Tem umas pimentinhas, é meio azedo. E eles são preparados e a segurança que dá maior é essa. Então, assim, não dá para você se acomodar, achar que o jogo já tá ganho. A vida é sempre inovação, né? Você traçou um objetivo, você chegou até lá, quando você chegar ali, você vai traçar outro, né? Eles formando o ensino médio com a graduação, com o curso técnico, aí eles ainda estão no começo ainda da carreira deles, né? Que não siga a carreira eletrônica, sei lá, da área, né? Mas assim, a área deles é bem abrangente. Bem abrangente. E começaram na frente de todo mundo, né? Enquanto os outros lá com 19, 20 anos vão começar a trabalhar, eles já estão com essa experiência toda. Como se diz, se amanhã ou depois, eu falo assim, às vezes que jovem dessa idade, eles ainda não sabem o que é da vida. Né? Na maioria. Falar, não, eu não vou conseguir áreas exatas, não, eu quero ir para humanas. Né? Mas assim, a base deles assim... Ninguém vai tirar essa experiência. Ninguém vai tirar essa experiência. Exatamente. Igual eu volto a dizer, escrevem muito bem, os dois escrevem muito bem. Isso vai ficar para sempre.
Isso aí, quando chegar no Enem aí, eles vão ver a diferença quando chegar a redação, né? Vão. Quando chegar a redação, e são aqueles temas muito cabulosos, né? A gente tem uns temas que são assim mais fáceis, mas tem uns que são assim meio assim complicado de desenvolver, né? Modéstia à parte, o Marco escreve muito bem, mas muito bem. O Matheus também, eu vi ele esses dias fazendo um texto, ele me surpreendeu. Ele falou, tá indo, tá evoluindo. Tá, cada dia mais. Tá indo bem. Ele mesmo, você vê a forma dele né, se expressar, comunicar, você vê que ele tá super espontâneo. Sim. O Matheus, para chegar nisso aqui, era uma luta. Vai melhorar mais. O processo é natural, entendeu? É o que eu falo, a gente não ensina tudo, a gente aponta a direção, né? Então você vai caminhar para lá. E no meio do caminho você vai ver coisas, né? Sim. Você vai ver coisas, vai tirar suas conclusões, vai saber o que avaliar, o que é bom, o que não é, o que dá para ele agregar, o que não dá, né? Só do fato dele ele tá andando com pessoas boas, qualificadas, ele vai ficar bom. Sem dúvida. Né? A régua sobe, né? O que a gente estava falando. As referências vão ali só aumentando. Sim. À medida que ele vai andando pelo caminho, né? Outra coisa que eu falo, o que manda são as companhias. Você não é melhor do que ninguém, mas você também não pode ser pior do que ninguém. Exatamente. Né? Você anda com pessoas que te agregam. Sim. Entendeu? Exatamente. Que vão te agregar e dar valor a isso, que ela vai dar valor a você. Exatamente, faz muita diferença. Faz a diferença. E pra gente encerrar aqui também, Matheus, tá feliz no Coltec? Não, eu tô, viu? Faria tudo de novo. Eu não escolheria outra escola se não sei lá, viu? E o seu Marcos? Vai trabalhar essa matemática aí, pôr ela pra fora dentro dos laboratórios, desenvolver o máximo possível lá dentro, ficar bruto na eletrônica? Ano que vem já tá trabalhando já, né? Eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza que eu vou ver vocês assim em posição de destaque lá fora na sociedade, na vida profissional. Eu já te falei isso algumas vezes, né? Nas conversas que a gente teve lá no cursinho. Com certeza. A gente sabe que espinho que vai fincar já nasce com ponta, né, Reinaldo? Os meninos é o que você falou, tem que corrigir, tem que levar no caminho, tem que guiar. Mas eu tenho certeza que os dois, além de tudo, eles têm uma índole muito boa, eles têm caráter acima de tudo. E eu fico muito feliz em ter vocês aqui hoje, porque vocês são um motivo de orgulho muito grande pra gente. E daqui a um tempo a gente vai fazer esse podcast daqui a uns anos, aí vocês já vão estar na graduação, nos melhores cursos aí do Brasil, daqui a pouco nas melhores empresas. Essas aí vão todas vir atrás de vocês e vocês vão se dar muito bem na vida, eu tenho certeza disso. A gratidão é toda nossa. A base foi boa. Sem eles não tinha como fazer nada. Eu não canso de repetir, eu sou eternamente grato ao desenvolvimento que eles tiveram lá no cursinho também, a nova visão que eles tiveram, entendeu? Isso estão pondo em prática todo dia, no dia a dia. Os ensinamentos dos professores lá, da Jane, do Vitor, a convivência com os funcionários do fora da curva, né? Tanto é que a amizade lá ficou, né? Assim, a convivência ficou. E isso aí eles levam para frente. Agora, finalizando, pode ir pro Coltec que é bom, né? É a boa, não é? Vale a pena. Vale a pena, não vale? Muito bom. Vale a pena. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. É um orgulho enorme mesmo e um prazer muito grande ver vocês. A satisfação é toda nossa. Eu que agradeço pelo Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu demais. Até mais.